sobre a evolução dos modelos atômicos. Surgiu na antiguidade o seguinte questionamento: do que as coisas são feitas? Pensadores filosóficos como Hipóstrato, ele dizia que a matéria era constituída de pedaços invisíveis e pelo vazio. E a essas partículas deu seu nome de átomos, que foi, juntamente com Lepróclito, precursores da ideia atômica. Devido a isso, continuando a evolução, nós podemos falar um pouquinho sobre as leis ponderais. As leis ponderais são leis que regem as reações químicas, que estabelecidas a partir de estudos experimentais. E elas relacionam a massa dos componentes, e essas reações elas são feitas em recipientes fechados para que você garantisse ali que não haveria nenhum efeito externo influenciando nessas reações. Então, você tem a substância, os reagentes reagindo, formando os produtos, que são substâncias originadas. Essas leis ponderais, elas são divididas. A primeira delas, a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação de massa. A segunda, a lei de Proust, que é a lei das proporções definidas. E, por fim, a lei de Dalton, que é a lei das proporções múltiplas. Vamos entender cada uma delas. A lei de Lavoisier, ela veio do princípio, né? Ela é regida pela conservação de massa. O que isso quer dizer? Lavoisier, explicando um pouquinho o experimento dele, ele fez o seguinte experimento. Ele aqueceu em um forno, tal como mostrado na figura. Ele utilizou um forno para aquecer mercúrio, uma cuba de mercúrio aqui, com ar atmosférico. E após algum tempo, ele observou a formação do óxido de mercúrio 2, que é esse precipitadozinho aqui, vermelho. Ele deixou ali aquecendo e ele observou uma coisa muito interessante. Ele tinha no seu aspecto aqui inicial, no seu experimento, no início, cerca de 100 gramas de mercúrio metálico, que tiveram contato com aproximadamente 8 gramas de mercúrio, de oxigênio, e produziu uma quantidade de 108,5 gramas de óxido de mercúrio. Ou seja, nós podemos perceber o seguinte, que a massa aqui dos reagentes, né, que são, no caso, seria o oxigênio e o mercúrio metálico, é igual à massa do produto. Esse é um dos princípios da lei de Lavoisier, de água, e a sua relação com a quantidade de oxigênio do reagente é igual à massa hidrogênio presente na formação do recipiente. Ele observou que, por exemplo, quando ele tinha 0,5 gramas de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio, baseado nisso, uma relação aqui, ele teria uma famosa proporção de 1 para 8, nada se cria, nada hidrogênio e oxigênio. Tudo se transforma. A mesma coisa ele fez para o hidrogênio. Por outro lado, a gente teve também a quantidade inicial ali, se tivesse Proust, ele teria o dobro também de oxigênio e a proporção dele seria de 1/8. Mesma coisa do segundo para o terceiro experimento, ele dobrou a quantidade de hidrogênio, necessariamente teve que dobrar a quantidade de oxigênio e encontrou também uma proporção entre hidrogênio e oxigênio de 1/8. Ou seja, não importa a quantidade de massa dos elementos usados, da proporção, ela sempre vai ser a mesma, ela vai se manter constante. A proporção das massas das substâncias dos reagentes produzidos numa reação é fixa, constante e irreversível. Passado essas teorias, surgiu o primeiro modelo atômico. O modelo atômico este que teve como base as leis ponderais e as ideias filosóficas, que foi em 1800
2009, que é o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton, ele postulou algumas coisas tais como os átomos são maciços e apresentam forma esférica semelhante a uma bola de bilhar. Então, a gente pode pensar no modelo atômico de Dalton como algo rígido, né? Algo maciço e indivisível, como uma bola de bilhar. Então, ele propôs também que os átomos eram indivisíveis, indestrutíveis, e ficou conhecido esse modelo como modelo bola de bilhar. Dessa forma, além disso, ele propôs algumas coisas. Vamos discuti-las. Todas as substâncias são formadas por átomos. Isso aí foi uma proposição de Dalton que está correta até hoje. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Por exemplo, se eu pego aqui um átomo de hidrogênio, ele é diferente de um átomo de oxigênio, que é diferente de um átomo de nitrogênio, que é diferente de um átomo de carbono e enxofre. Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, massa e tamanho. E aí aqui a gente tem, por exemplo, se eu estiver falando de um mesmo elemento químico, eu estou falando, segundo Dalton, de um elemento que tem tamanho e massa, que o tamanho e a massa são iguais. No entanto, hoje em dia a gente sabe que tem uma classe de elementos chamada de isótopos, que eles têm a mesma quantidade de prótons, mas, no entanto, a diferença de quantidade de massa, tá? Que é algo que a gente vai falar daqui a pouco. Os átomos não se alteram quanto à forma dos compostos químicos. Por exemplo, se eu tenho carbono reagindo com oxigênio, eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Quando eu formo o CO2, o carbono vai continuar com a mesma característica e o oxigênio também. E as reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos. Por exemplo, eu tenho carbono reagindo com hidrogênio, um carbono, e aqui 2 moléculas de H2, né? Cada uma formada por uma duplinha aqui. Quando eu formo o CH4, eu vou ter o carbono ligando-se a esses hidrogênios. Então, a reação uma reação química nada mais é que uma combinação de átomos. Depois, com a era da eletricidade, né, veio a necessidade de explicar os fenômenos elétricos, que já estavam em seu auge em 1897, veio a ideia dos raios catódicos com Thomson, né, que são raios que saem da parte negativa de uma ampola de Crookes, como essa ampola aqui. Aqui a gente tem um cátodo, que é um polo negativo, e um ânodo, que é um polo positivo. Então, esses raios catódicos, eles foram observados que eles saíam dessa parte negativa e em direção ao polo positivo, quando essa ampola estava ligada a uma bateria. Os raios catódicos nada mais eram que partículas que possuíam massa e uma carga negativa, tá? Então, devido a cálculos de razão de carga-massa, obteve-se o valor dessa forma. Ele pôde concluir que as partículas que compunham os raios catódicos estavam presentes em toda a parte da matéria, toda a matéria, a qual ele Thomson denominou de elétrons. E a descoberta dos elétrons permitiu que ele propôs um novo modelo atômico conhecido como pudim de passas, onde você tem aqui uma esfera positiva e os elétrons incrustados nessa esfera. O modelo de Rutherford ele veio no século XIX com o início da investigação da radioatividade. Ele veio explicar alguns fenômenos e só para lembrar, a radioatividade está relacionada com elementos químicos que conseguem emitir matéria espontaneamente. Então, Rutherford fez um experimento onde ele tinha uma partícula radioativa que emitia partículas alfa, aqui a gente tem
um feixe dessas partículas, que ela estava disposta em um bloco de chumbo para não emitir para outros lugares. Aqui a gente também tem uma placa de chumbo com um orifício ali no centro, e esse orifício ele está direcionado a uma placa de ouro, né? Uma lâmina de ouro e um anteparo aqui fluorescente de sulfeto de zinco. E aí o que foi observado por Rutherford na época? Quando ele incidia as partículas, uma boa parte das partículas iam aqui direto e batiam no anteparo aqui fluorescente no ponto 1. Mas algumas sofriam desvio, né, que são os pontos 2 aqui, e outras sofriam um desvio maior, aproximadamente de 180 graus. Quais foram as explicações que esse modelo trouxe? Que a região 1, ela que recebeu a maior partícula, a maior parte da radiação alfa, que é uma partícula positiva, evidencia que as partículas elas atravessaram a lâmpada de ouro sem sofrer desvios consideráveis. Por outro lado, na região 2 aqui, ó, essas regiões 2, ocorreu um pequeno desvio, onde houve as suspeitas de que essa radiação ela passava próximo a algo com a carga semelhante à das partículas alfa que eram positivas, que são positivas. E a região 3, aqui onde as partículas voltavam, elas se chocavam de frente com algo de mesma carga, ou seja, sendo positivo. Então, dessa forma, o modelo de Rutherford, ele ficou conhecido como modelo planetário. Ele tem um núcleo que é comparado ao sistema solar, né, que é comparado ao Sol, que é uma região de positiva, baixo volume, maior massa e maior densidade. Por isso as partículas elas se chocavam frontalmente, as que chocavam frontalmente elas voltavam. Existe uma eletrosfera, que é a região ao redor aqui do núcleo. Nessa região dos átomos tem um imenso vazio, e ali tem as partículas com característica natureza negativa, que foi denominada por Thomson no modelo anterior como elétrons. E esse modelo, né, como já foi falado, ele foi conhecido como modelo planetário. Mas aí surgiu um problema, porque segundo a física, se a gente tem um núcleo positivo e em torno dele você tem o movimento de uma partícula negativa, essa partícula vai ser atraída pelo núcleo e ela está se movimentando, né? De forma que ela vai estar se aproximando do núcleo até se chocar com o núcleo, e quando isso acontece, você tem um colapso. E aí, devido a isso, se isso ocorresse, né, nós não estaríamos aqui para contar essa história. No entanto, veio a ideia de que a aniquilação do núcleo ela não poderia acontecer porque o átomo deixaria de existir. Então, com relação a isso, veio a ideia de Rutherford-Bohr, que é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, ou modelo de Bohr, que utilizou princípios da física quântica para explicar por que não ocorreria o aniquilamento do núcleo. Ele fez alguns postulados que dizem o seguinte: os elétrons não giram ao acaso, ele descreve órbitas específicas de energia. Então, por exemplo, um elétron ele não pode estar entre duas camadas aqui, né? Ele estaria ou aqui, e ele teria posições, órbitas definidas, né? Seriam os orbitais. Quando os elétrons recebem energia, eles mudam de nível de energia. Aí, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico de energia, ele está no estado aqui fundamental, ele absorve energia, e aí acontece, ele vai para o estado excitado, ele absorveu energia, e ele pode emitir essa energia, né, e voltar para o estado fundamental, e aqui a gente ocorre uma emissão de luz. Isso acontece a todo momento. Átomos, então, de diferentes, eles emitem energias diferentes, emitem energias em comprimento de ondas diferentes, consequentemente, em cor diferente.
Isso aí fica explícito quando a gente vê uma queima de fogos de artifício, onde a gente tem lá fogos vermelhos, amarelos, lilás, de diversas cores, verdes, porque cada cor dessa é de um átomo de um elemento químico diferente. Por exemplo, né? As cores vermelhas, elas estão ligadas normalmente ao cálcio, ao estrôncio, o lilás está relacionado com o potássio, e aqui, ó, o amarelo está relacionado ao sódio, aqui é potássio, por exemplo, cálcio, o verde pode estar relacionado ao cobre, e assim a gente vê aquele monte de cor, aquelas diferentes tipos de cores, devido à excitação dos átomos ali que estão como sais eh, nas sendo emitidos na luz visível ali, tá? Diferentes comprimentos de onda. Mas e aí, o modelo atual? O modelo atual, ele sofreu várias contribuições, tá? Rutherford, né, veio com a ideia do próton. Depois de Rutherford, o Chadwick, né, entre aí, Rutherford e Chadwick veio Bohr também, com a explicação das camadas. Chadwick, ele ele descobriu os nêutrons. Sommerfeld, os elétrons, ele pensou que ele não teria uma explicação quântica e não seria satisfatória, né, uma explicação da física mecânica para as órbitas circulares. Então, ele propôs matematicamente dizendo, órbitas elípticas, então, e percebeu que isso estava correto, tá? E depois nós vimos como um modelo matemático, o modelo atual, que é um modelo probabilístico, não um modelo determinístico, né? Que é o modelo de Schroeder, que é esse modelo quântico aqui. Ele teve contribuições matemáticas, ele teve contribuições da ideia de Broglie, que o elétron ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. O princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que nós não podemos determinar a posição e a velocidade de uma partícula sem interferir nela. E, por fim, aqui a matemática, que é a equação de Schrödinger, que permite calcular a probabilidade de achar um elétron em um determinado átomo. E por esse modelo aqui a gente percebe que quanto mais próximo do núcleo, maior a probabilidade da gente encontrar um elétron.